Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho proclamado. Vamos aplaudir com alegria e vamos cantar. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Solta a voz, canta isso com fé. Vós sois meu Deus, mais forte, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Uma salva de palmas à Sagrada Família de Nazaré, modelo de toda e qualquer família para cada um de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você nos acompanhando em casa, que bom estarmos juntos neste que é o terceiro dia do nosso Cerco de Jericó, nas missas de segunda, Cerco de Jericó pelas famílias, porque afinal, nas segundas à tarde nós celebramos, o Padre preside, todos nós celebramos a missa pelas famílias, rezando pelas famílias, intercedendo pelas famílias, e como o Padre já disse, mais uma vez reafirmo, hoje nós rezamos pela libertação dos vícios, pedindo que Deus derrube as muralhas dos vícios na nossa família. E veja bem, amado filho, amada filha, essa é uma necessidade premente, essa é uma necessidade muito real na vida de muitos de nós, se não de todos e cada um de nós. Quantas não são as famílias destruídas pelo vício da bebida, da droga, pelo vício na prostituição e uma sexualidade desregrada, o que gera o adultério também? Quantos não são os vícios, gente, que aprisionam a gente? E sempre em cada dia do cerco de Jericó, nós estamos rezando a oração pelo cerco de Jericó, no final da homilia. Eu disse semana passada e repito, a oração está postada, hoje em dia eu estava dizendo semana passada, né, não compensa mais você imprimir orações, né? Além de ser caro, sujo o ambiente, então a gente está usando, todo mundo tem celular, né? Está sendo virtual, e eu já postei nas minhas redes sociais
Antes de vir para a missa, eu já postei a oração. São 2 pedaços, né? 2 arquivos. Você vai lá no Instagram, no Facebook, você acha, baixa no seu celular. E a proposta é que nós a façamos, não só às segundas, viu gente, durante o cerco, mas todos os dias durante essas 7 semanas. Porque é um movimento de oração que a gente tem que fazer. Um combate pela nossa família. Então a oração precisa ser constante. Posso contar contigo nesse sentido? Sim ou não? Sim. Convenceu não? Sim ou não? Sim. Eu sei que é depois do almoço, tem toda aí a digestão acontecendo. Inclusive fica de olho em quem está do seu lado aí, viu? Se dormir, você dá uma cotovelada na outra costela. Com muito carinho, uma cotovelada espiritual, mas dá, né? Porque tem gente que começa a se entregar, né, na hora da homilia ao sono, né? Então vamos reagir, tá bom? Meus irmãos, rezando pelos vícios. E você sabe que esses dias, pela libertação dos vícios, na verdade, você sabe que esses dias eu estava fazendo um estudo sobre isso, né? Eu escrevi muito isso no meu livro Conquistando a Liberdade Interior, que foi o 5º livro que eu escrevi. Eu dediquei 2 capítulos sobre a realidade dos vícios. Escrevi em 2015 esse livro. E eu lembro que estudando a realidade dos vícios, eu fui entendendo que geralmente quando a gente pensa sobre vício, o que vem à sua cabeça? Uma pessoa chapada bebendo, uma pessoa cheirando cocaína, uma pessoa jogando. Mas você sabe que naquela época eu já tinha essa informação, que ele foi o meu 4º livro, eu já estou no 8º, então faz tempo. Mas hoje, essa semana passada, eu estava estudando isso e vi que o que eu entendi em 2014, infelizmente, piorou e quase que duplicou. E o que é? Qual que é a compreensão? Que vício não é só bebida e droga. Por exemplo, quer ver um vício no qual a maioria de nós é viciado sem saber? Açúcar. Você sabia que hoje morre mais gente por obesidade do que por fome? Morre mais gente no mundo por consequência do comer demais do que de comer de menos, do que não ter o que comer. Quando você pega quem morre na África, por exemplo, de fome, e as pessoas que morrem no mundo por causa da consequência de obesidade, quem morre por consequência de obesidade é mais do que quem morre por fome. Oxalá ninguém morresse por fome, óbvio, é horrível ter essa estatística, mas para você ver que tem muita gente viciada no açúcar, viciado no açúcar, que é extremamente viciante. Hoje a ciência, por muito tempo, muitas indústrias aí no lobby, né, não deixaram essas informações chegar, mas hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem muita gente que é viciada em açúcar. Tem muita gente que é viciada desregradamente no café, que também pode ter um efeito viciante. Claro, se você tomar 1, 2, tem gente que toma 12, né? Durante o dia. Tem muita coisa que nos vicia. Tem gente que é viciada em série. Você sabia que isso também vicia? Se você for estudar profundamente, o estímulo, né, a descarga de dopamina no seu cérebro, a hora que você está clicando assim para ver a rede social, a hora que você está tendo a nova série, o estímulo da luz, isso também gera estímulo viciante no seu cérebro. A bebida vicia, o glúten, tanta coisa. Então, nós precisamos, gente, estar atentos. Eu vi uma pesquisa esses dias que me chamou muita atenção, que dizia assim: a indústria alimentícia nos adoece, nos dando tanta porcaria para comer, e a indústria farmacêutica nos vicia, nos dando tanto remédio para curar o que nós estragamos comendo errado. Sabe? Então, a gente tem que estar com os olhos abertos, porque são muitas as espécies de vício. Não é só, sabe, é isso, é aquilo, não. Talvez o tanto que você está usando o seu celular está se tornando um vício, você não percebeu. Você não está dando atenção para os seus filhos. Quanto problema na família. É que nem aquela criança que perguntaram, a tia perguntou na escola, a professora, o que a criança queria ser quando crescer. Uma falou, eu quero ser médico, outra falou, eu quero ser advogada, a terceira falou, eu quero ser o celular da minha mãe. Aí a professora falou, por quê? Porque minha mãe dá atenção para ele todo dia, dorme do lado dele, está com ele, e comigo ela não brinca. Criança de 6 anos. Falou que queria ser o celular da mãe. Porque ele teria a atenção da mãe, que o celular tem e a criança não tem. E isso acontece em muitas das nossas casas. Muitas das nossas casas. A mãe tem que estar atualizada de tudo, o pai está atualizado de tudo. E eu não estou querendo colocar peso sobre você, mas eu quero que você reflita. E às vezes as famílias estão se perdendo porque a gente está perdendo tempo com o que não é essencial. Mãe, você que tem criança, pai,
a sua missão mais importante é educar essa criança, esse menino, essa menina, para ser uma pessoa do bem, para ser um bom cristão, um honesto cidadão, como dizia Dom Bosco. E às vezes você está perdendo tempo, sabe? Você sabe que esses dias eu vi uma frase que me chamou tanta atenção, que dizia assim: daqui a 20 anos, as únicas pessoas que vão lembrar que você trabalhou até tarde todo dia são seus filhos. Seu patrão não vai lembrar. Sabe? Aquele que está comendo teu sangue lá, ninguém vai lembrar, só os seus filhos vão lembrar que você não tinha tempo para eles. E eu digo para você, quem aqui, que nós celebramos o casal de 53 anos, que já tem filhos e netos, você sabe, quem é mais velho, sabe como a infância de uma criança passa rápido. Se você não gastar tempo com ele agora, você não vai gastar mais. Então o que é essencial na vida de uma família? A oração, o amor, a convivência. Olha, eu não sou pai, né? Eu sou padre, mas se eu tivesse uma família e fosse pai, primeiro lembrete que ia ter na mesa, ia colocasse um quadro enorme em frente à mesa da cozinha. Aqui a mesa é proibido celular. Hora de janta não é hora de celular, hora de almoço é hora da família conversar, da família conviver. Ai, padre, é que eu não consigo. Você homem é um saco de batata, né? Quem bota a regra na sua casa é você, meu irmão. Agora tem casa nas quais criança de 8 anos domina. Onde que perdeu o fio da meada aí? A autoridade espiritual sobre a família está sobre o pai e a mãe. E o pai e a mãe tem, tudo bem, não é brigando, não é batendo, mas vamos conversar. Olha, agora você vai ficar sem celular, depois você vai ao jogo por tanto tempo. Conversa, dialoga, né? Não é para bater, para brigar. Mas tem que ter autoridade espiritual, porque essas coisinhas, esses pequenos vícios vão roubando a qualidade de vida na família. Vão roubando a capacidade do pai e a mãe prestar atenção no filho para corrigir. Porque filho, adolescente, jovem, criança, você tem que estar atento, pai e mãe, você tem que ver. Tempos atrás eu vi uma família que o filho tinha o transtorno do espectro autista, e eles foram perceber, e tinha assim sinais claros, né? Mas foram perceber quando o menino era adolescente. Aí o médico chegou junto, né? Tem uns médicos que gostam de arrancar o couro do pai e da mãe, e tem razão em algumas situações. O médico falou: mas o menino tem 14 anos, vocês nunca viram? Ah, é que a gente é muito ocupado. Eu não estou julgando, não estou dizendo que a pessoa tem que ser psiquiatra, mas o mínimo de percepção para a sua cria, minha filha, meu filho, você tem que ter. Pelo amor de Deus, né? Sabe? Então tem vícios pequenos que vão roubando, como o celular, como a internet, e tem vícios grandes, como a bebida, como a droga. Quantas pessoas destruídas por essa bebida, por essa droga, pelo jogo, pelo adultério. E mais uma vez eu digo, pelo excesso de internet, você mais velho e você mais jovem, cuidado, você tem que usar o seu celular, não o seu celular usar você. Você sabia que nas redes sociais, com relação às redes sociais, o que é o produto das redes sociais? Você parou para pensar? O produto é você. Quanto mais tempo você fica no YouTube, mais eles ganham. Quanto mais tempo você fica no Instagram, mais eles ganham. Então você tem que dominar, não deixar isso te dominar, que nem um escravo. Você viu o que tinha que ver na rede social? Sai, vai viver a sua vida. Sabe? E voltando a falar dos vícios grandes, né, que existem, o evangelho de hoje, ele é fantástico. Por quê? Porque ele nos apresenta uma situação que pode ser uma metáfora de um vício, né? Em primeiro lugar, eu acho fantástico esse homem do evangelho, esse chefe. Com certeza você viu, você prestou atenção. O que o evangelho diz dele? Existem duas narrativas desse evangelho. Uma está em Marcos, que é a narrativa mais completa, porque Marcos era secretário de São Pedro, e São Pedro estava lá quando isso aconteceu. Então é natural que a narrativa de Marcos fosse maior, mais completa, mais rica em detalhes. Mas a de hoje é a narrativa de Mateus, que não estava lá, mas que ouviu o pessoal contando, né? Então é uma narrativa mais concisa. E o que aconteceu? Você se considera uma pessoa de fé? Sim ou não? Você se considera uma pessoa de fé, sim ou não? Sim. Eu não estou perguntando se você é corintiano para você responder com esse desânimo, né? Mas enfim, você é uma pessoa de fé. Mas você já fez isso que esse pai fez? O que o evangelho diz? A filha dele já tinha morrido. Você já rezou por algum morto? Chegou lá no caixão e falou: ó, Jesus, faz essa pessoa levantar agora aqui. Ô Tião, vizinho, você morreu, mas ó, Jesus está chegando, hein? Já você está de volta. Você já fez isso? Gente, quando a morte acontece, geralmente a gente entrega os pontos, morreu. Olha a fé desse homem, a filha dele já tinha morrido, você ouviu no evangelho.
Ele chegou em Jesus, se inclinou profundamente e disse: Senhor, a minha filha morreu, mas vai, impõe a sua mão e ela viverá. Olha a fé desse homem, gente. É como que se a fé dele obrigasse. Eu ouvi um comentário essa semana que me chamou muita atenção sobre esse evangelho. A fé desse homem colocou Jesus em movimento, ela obrigou Jesus a andar. Jesus disse: eu vou lá na sua casa, eu vou lá colocar a mão na sua menina. É como se a profissão de fé desse homem tão profunda lembrasse Jesus de quem ele é, lembrasse Jesus da sua divindade. É como se essa profissão de fé, tão profunda falasse: Jesus, o senhor tem que fazer alguma coisa. Jesus ficou encurralado. Literalmente falando, a profissão de fé desse homem, como que, respeitosamente falando, obrigou Jesus a agir. É como se ele lembrasse: ei, você é Deus, eu sei. Ei, psiu, eu sei que o senhor pode fazer tudo. Acho que Jesus, né, falou: é verdade. E na hora, Jesus saiu e foi até ele. Que bonito que o evangelho fala de toque, né? Ele disse: vem tocar minha filha, ela vai viver. E a hemorroíça que nós lemos depois, tocou Jesus e foi curada. Essa palavra toque na Bíblia, ela é uma metáfora para a encarnação de Jesus, né? Deus que toca a humanidade enviando o seu próprio Filho para se encarnar e viver entre nós, né? Interessante que a fé desse homem, voltando ao assunto, colocou Jesus em movimento. Não, eu vou lá. E no meio do caminho a hemorroíça o tocou, né, e foi curada. Como a gente sabe, aquela mulher que há 12 anos vivia aquele fluxo de sangue contínuo, aquela hemorragia, né? E quando Jesus chegou na casa daquele chefe da sinagoga, o que disseram para ele? Não, aliás, o que ele disse? Olha, eu vim ver a menina, tal. E começaram a caçoar dele, porque o que ele disse? A menina não morreu, mas está dormindo. E o povo, porque naquela época era o costume deles, ia o povo com aqueles instrumentos musicais, cantando, chorando a menina, né, tocando músicas fúnebres, era o costume dos judeus. Mas ele disse: ela não morreu, ela está dormindo. Jesus mentiu? Jesus mentiu? Ela não estava morta? Então Jesus mentiu, ele falou que ela não morreu. Claro que Jesus não mentiu. É que a visão de Jesus é diferente. A perspectiva de Jesus sobre aquilo que você considera morte é diferente. A perspectiva de Jesus sobre as suas mortes e pecados, sobre aquilo que você acha que não tem solução, é diferente. Você diz: já morreu. E ele diz: eu estou chegando para ressuscitar. Você diz: não tem saída. E ele diz: eu estou abrindo um caminho novo. Você diz: está perdido. E ele diz: eu sou a salvação que hoje está chegando na sua casa, que hoje está chegando na sua família. Você acredita nisso? Aplauda o Senhor então, que é capaz de realizar isso. Pode aplaudir com fé. Aquele homem tinha uma fé maravilhosa, uma fé extraordinária, uma fé que cria no incrível, no que não dava para crer, que via o impossível. Talvez você olhe hoje para a sua família e veja só morte no seu casamento, e veja só morte no seu filho nas drogas, e veja só morte naquele familiar perdido. Mas Jesus está dizendo: não, ele não morreu, só está dormindo, eu vou acordá-lo. Jesus foi, impôs a mão, e aquela mulher, aquela menina, Talitá cum, né? Menina, levanta-te, ele disse. Aquela menina foi levantada, foi ressuscitada. E isso Jesus pode fazer hoje na sua família, é você mesmo aqui, você em casa. Jesus pode fazer isso hoje na sua casa. E quando eu falo disso, gente, quando eu falo de um conteúdo como esse, você pode dizer qualquer coisa: o padre está falando porque ele não sabe o que eu estou vivendo em casa. Você que já ouviu o meu testemunho pela TV Canção Nova, sabe que eu sei o que eu estou falando. E você que não ouviu, não é? Vai ouvir. Eu fui um adolescente perdido nas drogas, fui viciado em cocaína, maconha, pasta à base de crack, fui expulso de escola, entrei em coma 2 vezes, por causa de droga. Estou falando da minha história. E você sabe por que Jesus me levantou? Você sabe? Porque minha mãe foi lá chamá-lo, com a sua oração, com o seu joelho no chão, todas as madrugadas. Quando eu estava na rua chapando de droga, minha mãe estava lá ajoelhada rezando. Meu pai estava rezando. E o que aconteceu? Todo mundo olhava e falava assim: ele já morreu.
como muito infelizmente os meus amigos morreram. Ele já morreu, mas a minha mãe falou, não, Jesus, ei, vem cá. Colocou Jesus em movimento. E Jesus chegou, olhou para todo mundo e falou, não, ele só está dormindo. E graças a Deus eu tive o meu encontro com Jesus num retiro para jovens, fui liberto das drogas, da bebida. O resto eu não preciso nem falar, você está vendo, né? É só olhar. Sou sacerdote há quase 12 anos para a glória de Deus. Vou fazer 12 anos agora, 31 de julho, de padre. Então, para dizer que você, pai e mãe, em vez de ficar reclamando, ai, meu filho está usando droga, meu filho está dando trabalho, coloca o seu joelho no chão e luta, reza, porque Deus pode mudar a sua família, como mudou a minha. E me tirando das drogas, mudando a minha família, Deus mudou toda a minha família. Minhas irmãs se entregaram mais a Deus, minha mãe se tornou ministra da Eucaristia, meu pai se tornou um homem de oração diária. Não são anjos, não são perfeitos, mas é uma família de Deus, uma família de oração, porque alguém teve a coragem de lutar para aquele que era eu, que todo mundo dizia, está morto, já morreu. Jesus disse, não, ele está dormindo. Talvez você olhe para o seu neto hoje e fale, já morreu. Jesus diz, não, está dormindo. Reza que eu vou acordar. Esse homem está nos ensinando, gente. O que ele fez? Ele chegou diante de Jesus, olha o gesto do padre, o cinegrafista pode filmar bem. Olha só, ele se inclinou profundamente, se inclinou. E disse, esse homem é fantástico. Ele apresentou para Jesus o problema e já apresentou a solução. Minha menina morreu. Mas vem, põe as mãos, ela vai ser curada. Que ousadia, né? Mas você sabia que quando a gente chega com essa inclinação profunda, ou seja, com humildade diante de Deus, você se inclina, e Deus gosta que a gente tenha muitas vezes, presta atenção, uma ousadia filial, respeitosa, humilde, mas uma ousadia, porque esse homem, é como se ele estivesse determinando, Jesus vai lá e faz isso. Mas ele não mandava em Deus, claro que não mandava. Mas a humildade, a confiança desse homem, a fé carismática, a fé que cria no impossível, foi capaz de arrancar de Jesus um dos milagres mais bonitos da Bíblia. Mas ele teve a coragem de rezar por um morto. Tem muitos mortos na nossa família hoje, precisando de oração. Talvez o seu marido seja um morto, na cachaça, no adultério, numa vida sem Deus. Quantos maridos eu sei que caem aqui de paraquedas, né? Porque a esposa traz, eu vou na missa desse padre, senão eu vou ficar sem sobremesa, ou sem outras coisas mais sérias. Cada um pode pensar no que quiser. Eu vou lá, rapaz, esse padre me paga, a minha esposa fica na minha cabeça, eu não gosto de ir na missa, eu não gosto de igreja, ficar 1h30 sentado. Talvez você está assim, aqui, cara de pau. Mas você está aqui não foi por causa que a sua esposa ficou te pentelhando, não, foi porque Deus quis te trazer aqui, porque Ele tem uma obra na sua vida. Ele quer usar de você, Ele quer transformar você. Deixa de dar trabalho para sua esposa e ficar com essas conversas bestas, se entrega para Deus, porque só Ele vai fazer você feliz de verdade, só Ele pode te curar. Deixa de ser mole, enfrenta suas fraquezas com Jesus, seus vícios, e você vai ser capaz de vencer, com Cristo, pelo poder de Jesus. Enfim, fiz questão de partilhar a minha história, um filho que foi resgatado pela oração da mãe, e eu contei só um pedaço. Se eu contar muita coisa aqui, vocês vão ficar com medo do padre no final assim. Eu falo, calma que eu já mudei, já faz mais de 20 anos. Me converti. Mas eu fiz questão de contar a minha história. A história de um filho que foi resgatado pela oração da mãe. Mas o Rubens, que está aqui cantando, tem uma história linda, que é de uma mãe que foi resgatada pela oração do filho. Olha que bonito como Deus une as pessoas certas no momento certo. Eu sou um filho que foi resgatado pela oração da mãe. E a família do Rubens, ele tem uma mãe que foi resgatada pela oração do filho, que é ele. Então eu queria que você partilhasse para nós, irmão, por gentileza. Sim, que alegria. Boa tarde, povo de Deus. Eu fico imaginando, se é duro nós termos um chefe de família vitimado pelo álcool, mas duro é ter uma mãe vitimada pelo álcool. Minha vida foi assim, desde que eu me entendo por gente, mamãe sempre alcoolizada. Mamãe levantava e já acordava tremendo. E a maneira que ela parasse de tremer, era já tomando um copo de cachaça. Desde pequenininho eu sempre fui aquele que comprei a pinga para minha mãe.
eu cheguei em um determinado momento da minha vida que eu fui vendo que o álcool não só estava destruindo mamãe, mas estava destruindo toda a casa, porque você que é vítima disso, você sabe, o álcool ele destrói a pessoa que bebe, mas também toda a família. E graças a Deus, eu tive um encontro com Jesus, que eu digo que não foi um encontro, foi uma trombada. Eu conheci aquele Deus que está na palavra. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora contigo eu ando, eu caminho, era um Deus vivo. E a partir dessa experiência, eu comecei a rezar muito. E sempre diante do Santíssimo, a minha maior oração era essa: Senhor, eu já não tenho pai, porque papai me abandonou muito cedo, com meses de idade. Eu não tenho referência de pai, é uma folha em branco. E eu dizia para Jesus diante do Santíssimo Sacramento: Senhor, eu não tenho pai, eu tenho mãe, mas ela é um restinho de mãe, porque ela vive alcoolizada. Eu me recordo muitas e muitas vezes, eu nunca fui um bom aluno, de tirar excelentes notas. Eu precisava ralar muito, estudar muito, e levava o meu boletim quando eu conseguia tirar, atingir aquelas notas azuis, e levava para a mamãe. Mamãe estava alcoolizada, com cheiro de cachaça. Teve um dia que eu disse: mãe, a partir de agora que eu tenho, assim, consciência do que o álcool faz, eu sempre te obedeci, mas eu não vou comprar mais cachaça para a senhora. Mamãe, a senhora precisa parar de beber, porque o álcool está destruindo a família. E foi interessante porque eu vi ali, naquela situação, naquele questionamento que eu fiz com ela, uma lágrima grossa a cair dos olhos dela, e ela dizia assim: meu filho, eu quereria muito, mas eu não consigo. E aí eu entendi que mamãe era doente. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que tem um pai, uma mãe alcoólatra, essa luta não é uma luta só de ordem natural que você vive. O que você vive é uma luta também espiritual, porque o álcool na nossa família é uma batalha espiritual. E numa luta espiritual não se luta somente com armas naturais. Você precisa lutar com armas espirituais. E a minha grande arma era diante do Santíssimo. Eu, como aquela mulher do Evangelho, quantas e quantas vezes eu lavei os pés de Jesus sacramentado com as minhas lágrimas, pedindo: Senhor, liberta minha mãe, liberta minha mãe. E um dia Deus me atendeu. Um dia, um sacerdote, eu partilhando com ele toda essa situação, não dá para contar tudo, eu vou sintetizar bem rápido. Partilhando essa situação com ele, ele disse: Rubens, eu vou na sua casa. Mamãe estava desenganada pelos médicos, porque você sabe que quem bebe inibe o apetite, destrói os neurônios, não tem vontade de comer. E ela foi definhando. Mamãe foi ficando pele e osso. Eu fui vendo mamãe pele e osso. Eu vi aquela passagem de Ezequiel, dos ossos ressequidos, aquela profecia acontecendo na minha vida. E através de 2 grandes sacramentos da igreja. Atenção, 2 grandes sacramentos da igreja: a confissão e a Eucaristia. E eu partilhando isso com o padre, ele disse: eu vou na sua casa. E ele foi em casa. Fazia anos que mamãe não se confessava, a mamãe estava deitada, já desenganada pelos médicos. O padre me tirou do quarto, ficou com mamãe, ouviu a confissão dela. E um padre também ousado, cheio do Espírito Santo, impôs as mãos sobre ela, rezou por ela e depois pediu para que eu entrasse no quarto. Ele contou toda a situação e ele disse que quando ele estava orando, ele teve uma palavra de ciência, de que mamãe seria curada pela Eucaristia. E ele disse o seguinte: Rubens, você é líder na sua paróquia. Peça para que todos os dias, faça chuva ou faça sol, a sua mãe receba Jesus na Eucaristia. E foi o que eu fiz.
Primeiro ele me perguntou: Rubens, você acredita que Jesus na Eucaristia pode curar sua mãe? Eu disse: eu acredito, porque eu tenho rezado há muito tempo pedindo a cura de Jesus. E se é agora, através da Eucaristia, isso vai acontecer. E mamãe que estava desenganada pelos médicos, mamãe que não andava mais, era pele e osso. Foi tomando a Eucaristia todos os dias. E eu fui vendo aquilo que eu disse, aquela profecia, ela se concretizar na minha casa. Aquilo que era pele foi criando músculo, os nervos, aquilo que era só osso na maçã do rosto, foi criando novamente. E vi mamãe dando os primeiros passos, isso com menos de um mês, recebendo diariamente a Eucaristia. E para a glória de Deus, para encurtar a conversa, que não dá tempo para a gente detalhar, mamãe foi curada do álcool. E não somente curada do álcool. Mamãe, Deus, porque Ele é assim, quando Ele faz muito bem. Ele estendeu a vida de mamãe. Mamãe foi morrer com 91 anos. Curada do álcool. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que bom que você veio nessa missa, que bom você que está me assistindo agora. Você talvez está sem esperança, você está dizendo: meu Deus, não tem jeito. Eu digo para você, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos aqui na Canção Nova, é um Deus vivo e vivido. Nele nós podemos tudo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe. Amém, louvado seja Deus. Tudo é possível para Deus, amém? Vamos ficar em pé. E diante da imagem da Sagrada Família, o padre vai fazer a oração do cerco de Jericó. Se você já está com a sua, faça comigo aqui em casa. Se não, baixe hoje para você rezar todos os dias e segunda que vem. Padre, eu estou aqui hoje, segunda que vem eu não vou estar. Acompanhe pela TV ou pelo canal da TV Canção Nova no YouTube. Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós. Diante de Ti colocamos nossa pequenez e pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio com a Tua misericórdia e libertação. Senhor, intervém na situação de nossa família e liberta-nos de todo mal. Jesus Cristo, Tu és o vencedor invicto de todas as batalhas. Vem combater por mim e pelos meus agora. E derruba em nossa vida as muralhas da inveja, do ciúme, do egoísmo, das brigas, das separações, da falta de diálogo e de respeito, da desunião em nossos relacionamentos. Quebra as muralhas de dificuldades financeiras e no trabalho, falta de emprego, dificuldade nos negócios, falta de dinheiro. Que caia por terra as muralhas de todas as doenças físicas, espirituais e psicológicas, principalmente o câncer e a depressão, e as doenças herdadas de antepassados ou por contaminação com as obras das trevas. Derruba, Senhor, as muralhas dos vícios, principalmente da droga, do álcool, do jogo e de uma sexualidade desregrada em minha família. Destrói as muralhas da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, do ódio e do desejo de vingança. Que caia por terra as muralhas do ocultismo, dos malefícios, das pragas e das maldições, sobre mim e sobre os meus, em Teu nome, Jesus. Senhor, quebra todas as muralhas que impedem Tua obra em nossa vida. Que caiam por terra todas as muralhas do pecado e de suas consequências, muralhas que dividem, isolam-nos e nos fecham para uma vida abundante. Pedimos Tua intercessão, ó doce Virgem Maria, e clamamos que a Senhora e São Miguel defendam nossa família no combate contra o mal. Vem, Espírito Santo, encha-nos com Teu poder. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso.